Se este canal agrega algum valor a você, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. Considere aumentar a velocidade do vídeo em 2x caso tenha o livro em mãos. O PDF do livro está disponível para baixar na descrição. Vamos ao livro. Prefácio. Conheci 50 Cent no inverno de 2006. Ele estava animado com meu livro The 48 Laws of Power e estava interessado em colaborar em um projeto de publicação. Naquela reunião, falamos sobre guerra, terrorismo, a indústria fonográfica. O que mais me impressionou foi que nossa visão de mundo era muito semelhante, apesar das grandes diferenças em nossas circunstâncias. Por exemplo, ao falar sobre as intrigas que ele enfrentava na indústria fonográfica, ambos mencionamos as explicações favoráveis com que alguns personagens da história tentaram justificar seu comportamento, e tentamos imaginar o que realmente queriam. Ele desenvolveu essa forma de pensar nas perigosas ruas de Salt City, Queens, onde pensar assim era essencial para a sobrevivência. Cheguei a isso lendo livros de história intermináveis e observando as manobras habilidosas de certas pessoas em Hollywood, onde trabalhei por muitos anos. A perspectiva, entretanto, era a mesma. Naquele dia, nos despedimos com uma vaga noção de um projeto futuro. Ao considerar, nos meses que se seguiram, o possível tema deste livro, fiquei cada vez mais intrigado com a ideia de aproximar nossos dois mundos. O que me fascina nos Estados Unidos é a sua mobilidade social, que ainda existem pessoas que sobem ao topo e, entretanto, alteram a cultura. Mas em outro nível, os americanos ainda são uma nação de guetos sociais. As celebridades tendem a se reunir em torno de outras celebridades, acadêmicos e intelectuais estão trancados em seu mundo, as pessoas gostam de se associar a quem se assemelha a elas. Se você deixa esses mundos estreitos, geralmente é como um observador ou visitante de outro modo de vida. O interessante em nosso caso foi ignorar nossas diferenças superficiais tanto quanto possível e colaborar no campo das ideias. Com a mente aberta e a intenção de investigar em que poderia consistir este livro, passei boa parte de 2007 com a 50. Tive acesso quase total ao mundo deles. Eu acompanhei em muitas reuniões de negócios de alto nível, sentado sem falar em um canto e vendo em ação. Um dia presenciei, em seu escritório, uma barulhenta briga de punhos entre dois de seus funcionários, que ele teve de separar. Observei uma crise inventada por ele para a imprensa para fins publicitários. Eu acompanhei em seus encontros com outras estrelas, amigos da vizinhança, realeza europeia e figuras políticas. Visitei a casa em que ele morava quando criança em Salt City, Queens, conheci seus amigos de sua época como conectar-se, e tive uma ideia de como deve ter sido crescer naquele mundo. E quanto mais eu o via em ação em todas essas frentes, mais me parecia que ele era um exemplo vivo das figuras históricas sobre as quais eu havia escrito em meus 3 livros. 50 é um especialista em jogos de poder, uma espécie de Napoleão Bonaparte do hip-hop. Escrevendo sobre vários participantes em jogos de poder na história, desenvolvi a teoria de que seu sucesso quase sempre poderia ser atribuído a uma habilidade ou qualidade excepcional que os distinguia dos outros. No caso de Napoleão, foi sua extraordinária habilidade de capturar uma grande quantidade de detalhes e organizá-los em sua mente. Isso geralmente permitia que ele soubesse melhor do que seus rivais o que estava acontecendo. Depois de observar 50 e falar com ele sobre seu passado, concluí que a fonte de seu poder era sua coragem. Essa qualidade não se manifesta em gritos ou em táticas óbvias de intimidação. Quando 50 age assim em público, é puro teatro. Nos bastidores, ele é frio e calculista. Sua audácia transparece em seus atos e atitudes. Ele viu e experimentou muitos encontros perigosos nas ruas para ser perturbado por qualquer coisa no mundo corporativo. Se um contrato não for do seu agrado, você ficará inadimplente sem se importar. Se você tiver que ser um pouco rude e trapacear com o oponente, será sem pensar 2 vezes. Você tem total autoconfiança. Vivendo em um mundo onde a maioria das pessoas tende a ser tímida e conservadora, ele sempre tem a vantagem de querer fazer mais, arriscar e não aceitar as normas estabelecidas. Vindo de um ambiente no qual não esperava passar dos 25 anos, ele sente que não tem nada a perder, e isso lhe dá um imenso poder. Quanto mais eu pensava nessa força especial dela, mais exemplar e instrutiva ela me parecia.
Percebi que eu mesmo me beneficiei do exemplo de 50, pois fui capaz de superar meus próprios medos. Decidi então que o assunto deste livro seria coragem, em todas as suas formas. A tarefa de redigir a Lei 50 era simples. Enquanto assistia a 50 e conversava com ele, percebi certos temas e padrões de comportamento que se tornariam os 10 capítulos deste livro. Depois que esses temas foram determinados, eu os apresentei a ele e os aperfeiçoamos juntos. Falamos sobre superar o medo da morte, a capacidade de aceitar o caos e mudança, a alquimia mental que pode ser obtida vendo todas as adversidades como uma oportunidade de poder. Relacionamos essas ideias às nossas experiências e ao mundo em geral. Em seguida, ampliei essas conversas com um pouco de pesquisa, para combinar o exemplo de 50 com anedotas de outras pessoas que, ao longo da história, também demonstraram possuir a qualidade da bravura. Este é, em suma, um livro sobre uma filosofia de vida particular, que pode ser resumida da seguinte forma: seus medos são uma prisão que limita o alcance de suas ações. Quanto menos você temer, mais poder terá e mais plenamente viverá. Acreditamos que a Lei 50 o inspirará a descobrir esse poder. Introdução. Eles estão sob o pior inimigo que um homem pode ter, o medo. Sei que alguns de vocês têm medo de ouvir a verdade, que foram criados com medo e mentiras. Mas vou proclamar a verdade até que você se livre desse medo. Malcolm X. A atitude de medo. No início, o medo era uma emoção simples e básica do animal humano. Diante de algo avassalador, a ameaça de morte iminente na forma de guerras, pragas e desastres naturais, sentimos medo. Como em outros animais, em nós essa emoção cumpriu um papel protetor, permitiu-nos perceber um perigo e fugir dele a tempo. Mas, em nosso caso, também serviu a um propósito positivo, lembrar a origem dessa ameaça e nos proteger melhor da próxima vez. A civilização derivou dessa capacidade de prever e prevenir riscos ambientais. Foi também por medo que desenvolvemos a religião e vários sistemas de crenças, para nos dar conforto. O medo é a emoção mais forte e mais antiga que o ser humano conhece, algo profundamente inscrito em nosso sistema nervoso e subconsciente. Mas com o passar do tempo, algo estranho aconteceu. O terror que enfrentamos perdeu intensidade à medida que nosso controle sobre o meio ambiente aumentava. No entanto, em vez de nossos medos diminuírem, eles se multiplicaram. Começamos a nos preocupar com nosso prestígio social, se os outros gostavam de nós ou como nos encaixamos no grupo. Estávamos preocupados com nosso sustento, o futuro de nossa família e filhos, nossa saúde e o processo de envelhecimento. Deixamos de sentir um medo simples e intenso de algo imponente e real para desenvolver uma espécie de ansiedade generalizada. Era como se nossos milhares de anos de medo da natureza não pudessem desaparecer, precisávamos de algo, pequeno ou improvável, para o qual direcionar nossa ansiedade. Na evolução do medo, uma virada ocorreu no século XX quando anunciantes e jornalistas descobriram que, se embrulhassem seus artigos e anúncios com medo, chamariam nossa atenção. Esta emoção é difícil de resistir ou controlar, por isso estes sujeitos não deixaram de dirigir o nosso olhar para novas fontes de ansiedade, a mais recente ameaça à saúde, uma nova onda de crimes, o risco de um erro na sociedade e muitos outros perigos nós ignorados. Dada a sofisticação cada vez maior da mídia e a crueza de suas imagens, essas pessoas conseguiram nos fazer sentir criaturas frágeis entre os riscos incontáveis, embora vivêssemos em um mundo infinitamente mais seguro e previsível do que nossos ancestrais sabiam. Graças a eles, nossas preocupações não aumentaram, mas não aumentaram. Mas o medo não foi feito para isso. Sua função é estimular respostas físicas vigorosas, para que o animal fuja do perigo a tempo. Depois disso, o medo deve evaporar. Um animal incapaz de livrar-se do medo depois que a ameaça passa, não será capaz de comer ou dormir. Esse poderia ser o nosso caso, e se acumularmos muitos medos, eles tenderão a influenciar nossa maneira de ver o mundo. Passaremos do medo de uma ameaça para uma atitude de medo em relação à vida. Vamos acabar vendo quase tudo em termos de riscos. Exageraremos os perigos e nossa vulnerabilidade. Vamos nos fixar instantaneamente na adversidade, sempre que possível.
Normalmente não notamos esse fenômeno, porque o aceitamos como normal. Nos bons momentos, nos damos ao luxo de nos preocupar com tudo. Mas em tempos difíceis, essa atitude covarde é particularmente prejudicial. Nesses momentos devemos resolver problemas, enfrentar a realidade e seguir em frente, mas o medo nos induz a recuar e nos entrincheirar. Isso é exatamente o que Franklin Delano Roosevelt descobriu quando assumiu a presidência dos Estados Unidos em 1933. Tendo começado com a quebra do mercado de ações em 1929, a Grande Depressão estava então em sua fase mais elevada. Mas o que preocupava Roosevelt não eram os fatores econômicos, mas o estado de espírito da nação. Ele acreditava não apenas que as pessoas estavam com mais medo do que deveriam, mas também que seus medos tornavam ainda mais difícil superar as adversidades. Em seu discurso de posse, ele disse que não estava ignorando realidades óbvias como a crise econômica e que não pregaria um otimismo ingênuo. Mas ele pediu a seus ouvintes que lembrassem que o país havia enfrentado coisas piores, períodos como a Guerra Civil, e que ele havia saído dessas experiências graças ao seu espírito empreendedor, determinação e determinação. Isso era ser americano. Temer algo faz com que tal coisa se torne realidade, quando as pessoas cedem ao medo, perdem energia e impulso. Sua insegurança se traduz em inação, o que a torna mais insegura e assim por diante. Em primeiro lugar, disse Roosevelt, deixe-me expressar a firme convicção de que a única coisa a temer é o medo, o pânico indizível, irracional e injustificado que paralisa os esforços necessários para converter retrocesso em avanço. Roosevelt delineou naquele discurso a linha entre o fracasso e o sucesso na vida. Essa linha é a sua atitude, capaz de moldar a sua realidade. Se você enxergar tudo através do vidro do medo, tenderá a permanecer no modo retrógrado. Mas é igualmente fácil para você ver uma crise ou problema como um desafio, como uma oportunidade de se provar, a possibilidade de se fortalecer e temperar, ou um chamado à ação coletiva. Dessa forma, você transformará o negativo em positivo por meio de um processo puramente mental, que também resultará em uma ação positiva. Graças à sua liderança exemplar, com efeito, Roosevelt ajudou seu país a mudar de ideia e enfrentar a depressão econômica com um espírito mais determinado. Hoje, os americanos parecem enfrentar novos problemas e crises que testam seu vigor nacional. Mas, como Roosevelt comparou a situação de seu tempo com os piores do passado, pode-se dizer que os perigos que os americanos enfrentam hoje não são tão sérios quanto os da década de 1930 e da guerra subsequente. Na verdade, tudo indica que no século XX a realidade da América é um ambiente físico tão seguro e inofensivo como nunca antes na história daquela nação. Os americanos habitam o país mais próspero do mundo. Em outros dias, apenas homens brancos podiam participar de jogos de poder. Hoje, o mesmo acontece com milhões de mulheres e membros de minorias, o que alterou para sempre a dinâmica envolvida e tornou aquela nação a mais socialmente avançada nesse aspecto. Os avanços tecnológicos trazem todos os tipos de oportunidades, e velhos modelos de negócios esmaecem, deixando o campo aberto para a inovação. Vivemos uma época revolucionária de enormes mudanças. Os americanos também enfrentam alguns desafios. O mundo é mais competitivo, a economia sofre de vulnerabilidades inegável e deve se reinventar. Como em qualquer situação, o fator determinante será a atitude das pessoas, como decidem julgar esta realidade. Se ceder ao medo, prestará atenção indevida ao negativo e produzirá apenas as circunstâncias adversas que temem. Mas se você for na direção oposta, adotar uma forma corajosa de olhar a vida e fazer tudo com ousadia e energia, vai gerar uma dinâmica muito diferente. Entenda, temos muito medo de ofender os outros, causar problemas, nos destacar, ousar. Nosso relacionamento com essa emoção evoluiu ao longo de milhares de anos, do medo primitivo da natureza à ansiedade geral sobre o futuro e à atitude de medo que agora nos subjuga. Mas, como adultos racionais e produtivos que somos, temos que superar essa tendência de queda e deixar nossos medos para trás. O bravo. A primeira recordação da minha infância é uma chama, a chama azul de um fogão a gás que alguém acendeu. Eu tinha 3 anos, senti medo, muito medo, pela primeira vez na vida. Mas também me lembro disso como uma aventura, uma alegria estranha.
Acho que essa experiência me levou mentalmente a um lugar onde nunca tinha estado antes. Para uma fronteira, o limite, talvez, do que é possível, o medo que senti foi quase um convite, um desafio para entrar em algo que eu desconhecia. Acho que foi aí que começou a minha filosofia de vida pessoal naquela época. Desde então, sempre pensei em seguir em frente, em me afastar do calor daquela chama. Miles Davis. Existem duas maneiras de lidar com o medo, passiva e ativa. Adotamos a forma passiva quando queremos evitar uma situação que nos causa ansiedade. Isso pode significar adiar qualquer decisão que possa ferir os sentimentos de outra pessoa. Ou em preferir que tudo seja confortável e inofensivo em nosso dia a dia, para que nada desagradável nos aconteça. Assumimos essa modalidade quando nos sentimos frágeis e acreditamos que enfrentar o que tememos nos prejudicaria. A variedade ativa é algo que quase todos nós já experimentamos em algum momento de nossa vida. A situação de risco ou difícil que tememos se impõe sobre nós. Pode ser um desastre natural, a morte de um ente querido ou um contratempo em que perdemos algo. É comum que em momentos como este encontremos em nós uma força que nos surpreende. O que temíamos não é tão sério. Mas não podemos evitá-lo e devemos encontrar uma maneira de superar nosso medo ou sofreremos as consequências. Esses momentos são curiosamente terapêuticos, porque finalmente nos deparamos com algo real, não um cenário imaginário induzido pela mídia. A mídia. Além disso, podemos nos livrar desse medo. O problema é que esses momentos geralmente não duram muito ou se repetem com frequência. Portanto, eles podem perder rapidamente seu valor e retornamos ao modo passivo e evasivo. Quando vivemos em circunstâncias relativamente confortáveis, nosso ambiente não nos sobrecarrega com perigos óbvios, violência ou movimentos limitados. Nosso objetivo mais importante é manter essa segurança e conforto, o que nos torna mais sensíveis ao menor risco ou ameaça contra a ordem estabelecida. Isso torna difícil tolerar o sentimento de medo, ainda mais vago e inquietante, de modo que permanecemos no modo passivo. Mas, ao longo da história, houve pessoas que viveram em circunstâncias muito mais terríveis, oprimidas pelos perigos diários. Alguns deles tiveram que enfrentar ativamente seus medos repetidas vezes. Sua situação pode ter crescido em extrema pobreza, expondo-se à morte em batalha, liderando um exército em armas, vivendo um período revolucionário tumultuado, sendo líderes em tempos de crise, sofrendo perda pessoal ou tragédia, ou vendo a morte de perto. Inúmeras pessoas crescem ou se veem nas mesmas circunstâncias, e a adversidade sufoca seu espírito. Mas outros se sobrepõem. Eles acreditam que não tem outra opção, não enfrentar e superar esses medos diários seria desistir. Eles resistem e endurecem como aço. Entenda, ninguém nasce assim. Não é natural não ter medo. Mas esse processo requer desafios e testes. O que distingue aqueles que superam a adversidade daqueles que sucumbem é a força de vontade e o desejo de poder. Em algum momento, a posição defensiva diante do medo torna-se ofensiva, uma atitude corajosa. Pessoas deste tipo apreciam o valor não só de não ter medo, mas também de abordar a vida com ousadia, urgência e originalidade, criando novos modelos em vez de seguir os antigos. Eles veem que isso lhes dá muito poder e logo fazem disso sua mentalidade dominante. Encontramos esse tipo de pessoa em todas as culturas e épocas, de Sócrates e os estoicos a Cornelius Vanderbilt e Abraham Lincoln. Napoleão Bonaparte representa o bravo clássico. Ele começou sua carreira militar apenas com a eclosão da Revolução Francesa. Naquele momento crítico de sua vida, ele teve que passar por um dos períodos mais caóticos e aterrorizantes da história. Ele enfrentou perigos sem fim no campo de batalha com o surgimento de novas operações militares e travou inúmeras intrigas políticas nas quais um passo em falso poderia tê-lo levado à guilhotina. Ele lutou tudo isso com um espírito destemido, aceitando o caos de seu tempo e as grandes mudanças na arte da guerra. E em uma de suas muitas campanhas, ele falou palavras que poderiam servir de lema para todos os bravos. Na primavera de 1800, ele se preparava para liderar seu exército para a Itália. Seus marechais de campo o avisaram que os Alpes eram intransitáveis nesta época do ano e o aconselharam a esperar, embora isso prejudicasse suas chances de sucesso. O general respondeu: não há Alpes para o exército de Napoleão.
Montado em uma mula, ele guiou pessoalmente suas tropas por terrenos perigosos e inúmeros obstáculos. A força de vontade de um único homem impulsionou aquele exército pelos Alpes, pegando o inimigo de surpresa e derrotando-o. Não existem Alpes ou obstáculos que possam impedir uma pessoa destemida. Outro exemplo é o do grande abolicionista e escritor Frederick Douglass, nascido escravo em Maryland em 1817. Como ele escreveu mais tarde, o sistema escravista dependia da indução de um medo profundo. Douglass implacavelmente se forçou a ir na direção oposta. Apesar da ameaça de punição severa, ele aprendeu a ler e escrever em segredo. Flagelado por sua rebelião, ele se defendeu e viu seus cílios reduzidos. Sem dinheiro ou relacionamentos, ele fugiu para o norte aos 20 anos. Lá ele se destacou como um abolicionista, percorrendo a área para falar sobre os males da escravidão. E embora os abolicionistas quisessem que ele continuasse a dar aulas e a repetir as mesmas histórias, ele queria algo mais e rebelou-se novamente. Ele então fundou um jornal anti-escravista, algo inédito em um ex-escravo. O seu periódico fez muito sucesso. Em todas as fases de sua vida, Douglass foi testado por grandes adversidades. Mas em vez de ceder ao medo das chicotadas, à solidão em cidades desconhecidas, à raiva dos abolicionistas, ele aumentou sua ousadia e intensificou sua ofensiva. Essa autoconfiança deu-lhe força para superar a forte resistência e animosidade ao seu redor. Todos os bravos descobrem em algum momento essa propriedade física, o aumento indiscutível de sua energia e fé em si mesmos diante de circunstâncias negativas e até mesmo insuportáveis. Os bravos não saem apenas da pobreza ou de um ambiente hostil. Roosevelt cresceu em uma casa rica e privilegiada. Mas aos 39 anos ele contraiu poliomielite, que o paralisou da cintura para baixo. Foi um momento decisivo, pois teve que enfrentar uma grave limitação em seus movimentos e o possível fim de sua carreira política. Mas ele não cedeu ao medo e ao desânimo. Ele seguiu na direção oposta, esforçando-se para aproveitar ao máximo sua condição física e desenvolveu um espírito indomável que o tornaria o mais corajoso presidente dos Estados Unidos. Para tal pessoa, o encontro com adversidades ou limitações, em qualquer idade, pode ser o cadinho onde sua atitude é forjada. O novo bravo. Este passado, o passado do negro, enforcamento, fogo, tortura ou a morte e a humilhação temem noite e dia, até a medula dos ossos, este passado, esta luta incessante para chegar e revelar e confirmar uma identidade humana. Contém, apesar de todo o seu horror, algo muito bonito. Quem não sofre, nunca cresce, nunca se descobre quem é. James Baldwin. Por grande parte do século XX os americanos enfrentaram todos os tipos de perigos e adversidades, o ambiente físico hostil da fronteira, divisões políticas agudas, anarquia e caos resultantes de grandes mudanças tecnológicas e mobilidade social. Mas eles reagiram a esse ambiente restritivo superando seus medos e desenvolvendo o que mais tarde seria conhecido como um espírito pioneiro, um amor pela aventura e uma célebre capacidade de resolução de problemas. Dada sua crescente prosperidade, tudo isso mudou. Mas no século XX um ciclo permaneceu tão severo quanto antes, o dos guetos urbanos negros. E desse cadinho emergiu um novo bravo, exemplificado por figuras como James Baldwin, Malcolm X e Muhammad Ali. No entanto, o racismo da época os impedia de dar rédea solta aos seus espíritos. Ultimamente, novas pessoas como essa têm surgido nesses bairros, com mais liberdade para chegar ao auge do poder, no entretenimento, na política e nos negócios. Emergindo de um ambiente semelhante ao Velho Oeste, eles aprenderam a se defender e a liberar sua ambição. A rua e suas experiências difíceis os educaram. Em certo sentido, eles são como os aventureiros do século XX, com pouca educação formal, mas inventores de uma nova forma de fazer negócios. Seu espírito combina com a desordem do século XX. Eles são fascinantes de assistir e, de certa forma, têm muito a nos ensinar. O rapper conhecido como 50 Cent, ou Curtis Jackson, deve ser considerado um dos exemplos contemporâneos mais eloquentes desse fenômeno. Ele cresceu em um bairro particularmente tenso e violento, Salt City, Queens, no meio da epidemia de crack nos anos 80. E em todas as fases de sua vida ele teve que enfrentar perigos que o testaram e temperaram,
ritos de iniciação na atitude corajosa que ele desenvolveu aos poucos. Um dos maiores medos de uma criança é o abandono, sendo deixada sozinha em um mundo aterrorizante. Essa é a fonte de nossos piores pesadelos. E foi a realidade de 50. Ele não conhecia seu pai e sua mãe foi assassinada quando ele tinha 8 anos. Ele logo desenvolveu o hábito de não depender de ninguém para proteção ou abrigo. Isso significava que em qualquer encontro subsequente com o medo, ele contaria apenas consigo mesmo. E se ele não queria sentir essa emoção, ele teria que aprender a superá-la. 50 começaram a vagar pelas ruas bem cedo e não havia como ela não sentir medo. Ele encontrou violência e agressão todos os dias. E vendo o medo em ação tão rotineiramente, ele percebeu que poderia ser uma emoção extenuante e destrutiva. Nas ruas, as pessoas perdem o respeito por quem demonstra medo. E você pode acabar rebaixado e mais propenso a sofrer violência por causa de seu desejo de evitá-la. Não tinha outro jeito. Para ter o poder como conectar traficante, você tinha que superar aquele sentimento. Ninguém deve ver com olhos diferentes. Para 50, isso significava colocar-se em situações que provocavam ansiedade com frequência. A primeira vez que ele esteve na frente de um homem armado, ele ficou assustado. O segundo, um pouco menos. O terceiro, nada. Assim, testar e provar seu valor deu-lhe uma sensação de grande poder. Ele logo aprendeu a importância da coragem. Ele poderia manter os outros afastados sentindo a suprema segurança dentro dele. Mas por mais durões e agressivas que sejam, as conexões muitas vezes enfrentam um grande obstáculo, o medo de sair das ruas que conhecem tão bem e que lhes ensinou todas as suas habilidades. Eles se tornam viciados nesse estilo de vida, e embora provavelmente acabem na prisão ou morram prematuramente, eles não conseguem parar de correr por aí. No entanto, 50 tinha mais ambições do que ter sucesso como um contato, então ela se forçou a enfrentar e vencer esse medo enorme. Aos 20 anos e no auge do traficante, resolveu romper os laços com aquele meio e entrar no mundo da música, sem relacionamento e sem rede de proteção. E como não tinha um plano B, porque era um sucesso ou um fracasso na música, exibia uma energia tão frenética e ousada que logo foi notado no mundo do rap. Embora muito jovem, já havia enfrentado alguns dos piores medos que podem afligir um ser humano: abandono, violência, mudança radical, dos quais saiu mais forte. Mas aos 24, na véspera de lançando seu primeiro álbum, ele esbarrou cara a cara com o que muitos de nós consideramos o maior medo, o medo da morte. Em maio de 2000, em um carro na frente de sua casa em plena luz do dia, um assassino de aluguel esvaziou 9 balas, uma das quais perfurou sua mandíbula e quase o matou. APOSSAPIRFURMANCFRUSTRAD ACULRUMBIUDISCURMUVIUDISCUCATARUGUICANCCDIAMINTUDISCUPRMIRUALBUN IRFUITRNSFURMADUIMVACUNINDUSTRIA o SXCUTIVUSTRIMIAMPURTIRQUIS, INVULVIR seu MIR e seu MAVIULNCIAQ, ISTAVASSUCIADEU. MUITUSAMIGUSLHIDIRAMASCUSTAS, TALVZEUVINDUFRACEU. IRFI seu USM. DINHIR. IRNAMPUDIR, IAVULTARASRUASAPOSTIR. ISNBADEUAGU, ILD. ISUACARR, IRAMUSICARPARCIATIRMINAD. FUIUMDAQ, ILISMUM, INTUSQUIRV, ILMAFURC cedilha DATITUDIPSSUALDIANTDASADV, IRSIDADIS. IRACUMUS, IUISTIV, ISS, INFR, INTANDUSALPIS, INTRANSPUNIVIS. Ele então fez o mesmo que Frederick Douglass. Ele decidiu aumentar sua fúria, energia e destemor. Por ter estado tão perto da morte, ele percebeu que a vida pode ser muito curta. Eu não perderia um segundo. Ele rejeitaria o caminho usual para o sucesso,
atuar na indústria fonográfica, aproveitando a primeira oferta suculenta que surgisse e lançando apenas as músicas com potencial de vendas para executivos. Ele faria as coisas do seu jeito, lançaria uma fita cassete e a venderia ou doaria na rua. Ele iria, assim, refinar os sons crus e pesados que acreditava naturais nele. E ele falaria a língua do bairro sem ter que suavizá-la no mínimo. De repente, ele sentiu uma liberdade imensa. Ele poderia criar seu próprio modelo de negócios, ser tão pouco convencional quanto quisesse. Ele sentiu que não tinha nada a perder, como se as últimas brasas de medo tivessem sumido de seu carro naquele dia de 2000. A divulgação de sua fita cassete o tornou famoso nas ruas e chamou a atenção de Eminem, que ele imediatamente assinou por sua gravadora que ele compartilhou com o Dr. Dre, estabelecendo as bases para sua ascensão meteórica ao pináculo do mundo da música em 2003 e a criação do empório que ele construiu desde então. Vivemos momentos estranhos e a velha ordem está desmoronando diante de nossos olhos em muitas áreas. Mas mesmo que este monto seu estão, os líderes nos negócios não o passado exas velhas neiras. Mudança terrível letosos. Os novos bravos representados por 50 estão indo na direção oposta. Eles veem que o caos do dia se adapta ao seu temperamento. Eles cresceram sem medo de experimentar, perambular pelas ruas e tentar novas maneiras de operar. Aceitar avanços tecnológicos que secretamente deixam os outros nervosos. Eles se livram do passado e criam seu próprio modelo de negócios. Eles não cedem ao espírito conservador que assombra as empresas americanas nestes tempos de radicalismo. E no centro de seu sucesso está uma premissa, uma lei de poder que todos os bravos espíritos do passado conheceram e usaram, à base de qualquer tipo de sucesso no mundo. Lei 50. O que as pessoas mais temem é ser elas mesmas. Ele quer ser 50 cent ou outra pessoa. Ela faz o mesmo que os outros, mesmo que não seja adequado para ela e sua situação. Mas assim ele não chega a lugar nenhum, desgasta sua energia e não atrai a atenção de ninguém. Ela foge da única coisa que tem, o que a torna diferente. Eu perdi esse medo. E assim que senti o poder que obtive por mostrar ao mundo meu pequeno interesse em ser como os outros, não pude recuar. Menos 50 cent. A Lei 50 se baseia nesta premissa: os seres humanos têm pouco controle sobre nossas circunstâncias. Outros cruzam nosso caminho, fazem coisas conosco direta ou indiretamente, e passamos nossas vidas reagindo ao que eles fazem conosco. Coisas boas seguem coisas ruins. Fazemos todo o possível para adquirir algum controle, porque não podemos fazer nada diante do que acontece nos deixa infelizes. E às vezes nós o adquirimos, mas nossa margem de controle sobre os outros e nossas circunstâncias é lamentavelmente limitada. No entanto, a Lei 50 estabelece que existe algo que podemos controlar, a mentalidade com a qual reagimos ao que acontece ao nosso redor. E se conseguirmos superar nossa ansiedade e forjar uma atitude corajosa diante da vida, algo estranho e notável pode acontecer, que essa margem de controle das circunstâncias seja ampliada. Em um caso extremo, poderíamos até mesmo criar as próprias circunstâncias, a fonte do imenso poder dos bravos ao longo da história. Todos aqueles que colocam a Lei 50 em prática compartilham de certas qualidades: coragem suprema, originalidade, facilidade e senso de urgência, a origem dessa capacidade excepcional de determinar suas circunstâncias. Um ato ousado requer um alto grau de autoconfiança. Aqueles que são o alvo de tal ato ou o testemunham, não podem deixar de acreditar que essa segurança é real e justificada. Sua reação automática é recuar, sair do caminho ou seguir a pessoa confiante. Um ato ousado pode manter as pessoas afastadas e remover obstáculos. É assim que produz as circunstâncias. Favorável. Somos seres sociais, por isso é natural que queiramos ajustar-nos aos que nos rodeiam e às normas do grupo. Mas isso esconde um medo profundo de nos destacarmos, de seguir nosso caminho, independentemente do que as pessoas pensem de nós. Os bravos são capazes de superar esse medo. Até onde podem ir com sua originalidade nos fascina. E nos faz admirá-los e respeitá-los em segredo. Gostaríamos de poder agir assim. Normalmente temos dificuldade em nos concentrar, nosso interesse muda de um programa para outro. Mas aqueles que expressam corajosamente sua diferença chamam nossa atenção em um nível mais profundo e por mais tempo,
o que se traduz em poder e controle. Muitos de nós respondem a circunstâncias de vida estáveis tentando microcontrolar tudo em nosso ambiente imediato. Quando algo imprevisto acontece, ficamos tensos e reagimos com uma tática que já funcionou para nós. Se os fatos acontecem muito rápido, é fácil ficarmos sobrecarregados e perder o controle. Quem segue a Lei 50 não tem medo da mudança e do caos, eles os aceitam e relaxam tanto quanto podem. Eles se deixam levar pelo fluxo dos eventos e, então, sutilmente os conduzem na direção que escolheram, explorando o momento. Graças à sua mentalidade, eles transformam algo negativo, um evento inesperado, em positivo, uma oportunidade. Nossos dias estão contados, então é melhor viver mosca, ter um senso de urgência de ponto isso pode acabar a qualquer momento, e só lhes dá energia para programar-se mocadato. Tudo isso é muito simples. Quando você quebra essa lei fundamental e envolve seus medos usuais em um encontro, você limita suas opções e sua capacidade de determinar os fatos. Seu medo pode até levá-lo a um campo negativo, no qual seus poderes diminuem. Ser conservador, por exemplo, pode encurralá-lo e, no longo prazo, expô-lo à perda do que possui, ao perder também sua capacidade de se adaptar às mudanças. O desejo de agradar aos outros pode acabar afastando-os. É difícil respeitar alguém tão obsequioso. Se você tem medo de aprender com seus erros, corre o risco de repeti-los. Quando você infringe essa lei, nenhum grau educacional, contato ou conhecimento técnico pode salvá-lo. Sua atitude de medo tranca em uma prisão invisível, onde você permanecerá. A observância da Lei 50 produz a dinâmica oposta, abre possibilidades, dá liberdade de ação e contribui para gerar um impulso vital. A chave para possuir esse poder supremo é adotar a maneira ativa de enfrentar seus medos. Isso significa entrar no terreno do qual você normalmente foge, tomar as decisões difíceis que você tem evitado, lidar com aqueles que intrigam contra você, pensar em você e nas suas necessidades antes de agradar os outros, se forçar a mudar o rumo da sua vida mesmo que mudar é justo, o que você mais teme. Deliberadamente, coloque-se em situações difíceis e examine suas reações. Em cada caso, você perceberá que seus medos eram exagerados e que enfrentá-los tem o efeito revigorante de aproximá-lo da realidade. Em algum momento, você descobrirá o poder do investimento. Superar o negativo de um medo específico produz uma qualidade positiva, como independência, paciência, autoconfiança suprema e assim por diante. Esta mudança de perspectiva será destacada em cada um dos capítulos seguintes. E quando você pegar essa estrada, será difícil voltar. Você vai continuar, até ver tudo com ousadia e coragem. Entenda, não é necessário ter crescido em Sony de Queens ou sofrido uma tentativa de assassinato para desenvolver essa atitude. Todos nós enfrentamos desafios, rivais e contratempos. Optamos por ignorá-los ou evitá-los por medo. O que importa não é a realidade física do seu ambiente, mas o seu estado mental, como você enfrenta as adversidades que fazem parte da vida em todas as áreas. 50 teve que enfrentar seus medos, você deve decidir fazê-lo. Finalmente, sua atitude pode determinar a realidade em direções opostas, uma que o restringe e encurrala no medo e outra que lhe dá possibilidades e liberdade de ação. O mesmo pode ser dito sobre a mentalidade e o espírito que você adota ao ler os capítulos seguintes. Se você lê-los com o seu ego na frente, sentindo-se atacado ou julgado, se, em outras palavras, você os lê defensivamente, você se fechará desnecessariamente da força que eles poderiam lhe oferecer. Somos todos humanos, todos nos ressentimos dos efeitos de nossos medos, ninguém é julgado aqui. Da mesma forma, se você ler essas páginas como receitas a serem usadas literalmente, reduzirá seu valor e aplicação à realidade. Ao contrário, assimile essas linhas com espírito aberto e corajoso, e permita que suas ideias cheguem ao fundo do seu ser e influenciem na sua maneira de ver o mundo. Não tenha medo de fazer experiências com eles. Assim, você adaptará este livro às suas circunstâncias e obterá um poder semelhante sobre o mundo. Acho que estou julgando saudavelmente ao dizer que é melhor ser impetuoso do que circunspecto, porque a fortuna é a mulher, e isso é necessário. Por isso mesmo, quando queremos mantê-la submissa, bater e bater nela. Vê-se, com efeito, que ele se deixa vencer mais do que aqueles que o tratam bem do que aqueles que o tratam com indiferença.